Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo dos Seguros. Da que vos falo, sou Antonina Lopes. E hoje, porque é março, estamos no mês da mulher, vamos falar sobre liderança feminina no setor segurador. Para esta conversa, temos o prazer de receber a nossa convidada, a Andreia, ela que vai nos falar sobre esse tema com bastante clareza, com bastante rigor, vai aqui nos apresentar os desafios e oportunidades de ser mulher e entrar nesse mercado em expansão. Muito boa noite, Andreia. Boa noite, Antonina. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nossa convidada, março, mês da mulher, temos aqui uma belíssima mulher e uma excelente profissional também. Obrigada. Ok. Vamos falar hoje sobre liderança feminina no setor segurador. Mas antes de entrarmos com o nosso tema, nós queremos conhecer a Andreia. Queremos saber quem é a Andreia, como é que a Andreia entra para o setor segurador, como é que isso acontece, se já planeava ou aconteceu de surpresa, como é que chegou a si essa oportunidade. Andreia, diz-nos quem é a Andreia e nós estamos expectados para ouvir. E acho que o pessoal lá de casa também está expectante para ouvir e conhecer a Andreia. Antonina, obrigada pelo convite. É um prazer estar consigo, revê-la. Eu sou a Andreia Vaz da Conceição, estou no setor financeiro há 21 anos e estou há 17 anos no setor segurador. É um privilégio, não é? Ser mulher, então os desafios claramente que acontecem, mas nós temos um poder diferenciado, então conseguimos dar resposta. Sempre as mulheres conseguem se reinventar. Isso é uma Exatamente. característica feminina. Nós Exatamente. mulheres não tem como. Conseguimos tudo. Tudo. É verdade. Então, e como é que a Andrea entra para o setor segurador? Eu tive 3 anos a trabalhar numa instituição bancária, mas depois surgiu a oportunidade de entrar para o mundo de seguros. Abracei o projeto. hum, Inicialmente estive na área de sinistros, mais propriamente nos danos corporais. A instituição na qual exercia funções no momento estava a começar no mercado, teve o seu tempo, mas depois desenvolveu a área comercial, o setor da banca, seguros e mediação. Foi aí então que a diretora na qual eu assistia convidou-me então para ir com ela. Na altura era a doutora Paula Carvalho, convidou-me para ir com ela como assistente para a área de mediação e para a área da banca. E assim fui. E desde então foi o projeto que eu estive durante 10 anos, na área de mediação, 10, minto, 15 anos, e depois então fui abraçar o projeto do direto. E cá estamos até hoje. Totalizando 16 anos no setor segurador. Correto. 17. Muito tempo, Andrea. Tem muita experiência. Muita Sim, experiência e tem muito para nos contar. sim, sim. Hum, no sentido de que já há aqui algum conhecimento, algum preparo para poder transmitir o pouco ou o humilde tempo que exercemos aqui algumas responsabilidades. Hum, Claramente estamos sempre aqui para aprender, não é? Mas um pouco que nós sabemos também, acho que já temos aqui alguma capacidade de poder transmitir, formar os colegas mais novos que vêm para o setor. Com certeza, com certeza. E eu, a passar aqui a publicidade, passei pela Andrea também. É Não é? verdade. Passei pela Andrea e muitas outras pessoas com certeza já passaram por si, beberam o seu conhecimento e hoje estão aí no mercado a brilhar também, com certeza. Andrea, olhando para o seu percurso, 17 anos no setor segurador, olhando para o seu percurso, para a mulher que é, para a líder que é, como se definiria, em 3 palavras, como se definiria como mulher, líder, olhando para tudo que já passou? Eu acho que o primeiro, nós temos que ter o sentido de servir, humildade para poder captar e aprender.
E a ética? No setor profissional, a ética, profissional. No setor pessoal, a gente encaixa nos princípios e valores, né, que nos diferenciam dos demais. Tem que ser, então, é ética, humildade, responsabilidade. E isso, Sentido de servir, sentido de servir, ética profissional profissional, e humildade. humildade, Passa por aqui. a base de tudo. Não é? Podemos saber demais, mas se não temos humildade de ouvir os outros e de passar conhecimento, porque há pessoas que até sabem, mas passam o conhecimento de uma forma que fazem com que os outros também se sintam mal. Eu não sei nada, mas há pessoas que têm realmente a habilidade de chegar até as pessoas e passarem de facto conhecimento, e não só conhecimento, mas também sabedoria. E eu passei pela Andrea e sei que a Andrea é uma dessas pessoas. E com certeza há mais pessoas lá em casa a ouvirem e identificam-se. André é exigente, não tem como. André é exigente, mas também ensina-nos muito, e eu sei que tem estado a ensinar ainda muito pessoal que está a entrar agora para o setor. Porque sempre que há oportunidade da pessoa poder acolher quem chega até nós, eu acho que devemos sim, passar aquilo que nós aprendemos, porque a vida é dinâmica, não é? Então é normal que a gente tenha que transmitir aqui o percurso que tivemos. Eu prestei bem atenção à explanação da Andrea, e a Andrea diz que entra para o setor segurador como assistente. Sim. Então teve aí o seu percurso de assistente, gestora, técnica, para ir adiante, mas em que momento é que a Andrea percebeu que deixou de ser técnica, ou seja, deixou de efetuar as atividades técnicas e passou a liderar? Porque sabemos que liderança é muito mais do que fazer, é a capacidade de influenciar o meio ao seu redor, influenciar as pessoas que trabalham conosco a darem o seu melhor e a chegar ao objetivo que se pretende alcançar. Quando é que a Andrea faz essa transição do técnico para a liderança efetiva? Hum, Antonina, eu penso que este processo passa na fase em que nós conseguimos nos adaptar com alguma rapidez, temos um aprendizado rápido e conseguimos entregar aquilo que a nossa entidade precisa. Verdade. Precisamos conhecer a necessidade do local em que estamos e entregar resultados acima de tudo, Exatamente. porque trabalho também não são resultados, apresentar resultado. Então, esta foi a transição. Conte-nos um pouco sobre isso. Quem foram as pessoas que contribuíram para o seu crescimento profissional, para chegar até aqui, pessoas que a marcaram e que vai levar para o resto da vida os seus ensinamentos? Antonina, a começar, nós não somos ninguém sem as pessoas fazem-nos. A equipa faz-nos, a liderança também faz-nos. Claramente que passaram decisões que foram inventores para que eu esteja onde estou hoje, e também no sentido positivo, mas também que houve pessoas que não foram tão positivas, mas que foi o percurso necessário, porque aí consegues definir aquilo que tu queres ser e quais são os caminhos que tu queres estar. Sempre são as mesmas e vêm, até mesmo as equipas fazem-nos como pessoas, amadurecem-nos, e tem sempre pessoas no setor que fazem realmente diferença e que ajudam-nos a estar sempre acima. Quando nós temos um superior que também é exigente connosco de alguma forma, isso forma-nos como pessoa, como profissional. Então, a equipa de liderança
com a equipa técnica ou a equipa de operações fossem detectores que nos ajudam a ser melhores profissionais. Já percebi que a Andrea não quer aqui citar nomes, mas já percebemos que existiram pessoas que obviamente a marcaram, fizeram parte do seu percurso e ajudaram a se tornar a profissional madura que é hoje. Sim. Bom, o setor segurador, André, é um setor muito técnico, como deve conhecer, conhece melhor do que ninguém, nós não vamos aqui ensinar a missa ao padre. É um setor bastante regulado, não é? Atualmente muito mais regulado do que antes, mas também um setor que, a nível de funções chaves, a nível de cargo, sempre foi maioritariamente ocupado essas cadeiras de liderança por homens. Mas agora vemos mulheres ocuparem cadeiras de liderança de forma significativa até a nível do nosso mercado, mas sabemos que nem sempre foi assim. Como é que foi para a Andrea, não é, conseguir lidar com este ambiente que outra altura era muito mais masculino a nível de funções de liderança? Como é que foi estar dentro desse ambiente? Eu acredito que a liderança muitas das vezes é nata. Quem consegue entregar alguma qualidade, quem tem o sentido de servir, é notado. E as mulheres cada vez mais têm que se reinventar e naturalmente ocupamos as funções de liderança, exatamente porque se no passado foi então conduzida por homens, hoje as mulheres conseguem naturalmente dar essa resposta. Porque temos aqui vetores, temos aqui sentidos, sensibilidades diferenciadas. As mulheres são mais organizadas, as mulheres são mais atentas, com mais ao pormenor, não desmerecendo o outro género, os homens são mais práticos. Então, são pequenos detalhes que de facto diferenciam-nos. Eu acho que quem tem que ser, será. Não precisa efetivamente ter uma disputa. Sim, mas acho que é preciso. Cada um efetivamente tem o seu lugar e vai provar o seu valor. E tudo no tempo certo. É verdade. Também temos que saber respeitar aqui o processo, porque muitas vezes as pessoas querem atingir funções de liderança e querem, como se diz, esforçar o guião. Exatamente. Às vezes não têm as competências comportamentais, por exemplo, necessárias para suprir as necessidades de uma determinada equipa, por exemplo. Porque compreendemos, né, que nós somos avaliados pelas competências técnicas, não pessoas que eventualmente têm a mesma capacidade, mas também tem aqui um vetor muito importante que são as competências comportamentais que nos diferenciam então dos outros, não é? Independentemente do género. Exatamente. Isso é verdade, porque muitas vezes as pessoas acreditam que por serem boas tecnicamente também serão bons líderes ou automaticamente ocuparão funções de liderança. E quando não acontece, as pessoas de alguma forma entristecem-se, revoltam-se, mas se calhar não olham para si e fazem uma autoanálise e dizem: eu preciso de melhorar aqui e ali. Porque muitas vezes a componente comportamental é muito mais importante do que a técnica, principalmente para liderar. Então, porque da mesma forma, ou melhor, de quase toda a forma, nós somos o espelho. Se nós não tivermos ali alguns princípios e valores bem vincados, claramente nós podemos influenciar a nossa equipa ou quem nos observa de forma negativa. Eu penso que o contexto e o conceito é este. É verdade. Andrea, como mulher, sendo que esse setor era, no caso, maioritariamente a nível de funções de liderança ocupado por homens, como mulher, já sentiu alguma vez que tivesse que trovar mais do que um homem, mais resultados, mais consistência
para chegar até o mesmo nível desta pessoa ou nunca sentiu isso? Foi trabalhando, foi fazendo a sua estrada e nunca sentiu essa pressão ou o olhar das pessoas em relação a si de que tinha que provar mais para ocupar a mesma função ou ter o mesmo reconhecimento? Bem, falando particularmente de mim, eu não tive desta necessidade, porque eu acredito que as coisas acontecem no tempo que têm que acontecer. É importante nós trabalharmos, é importante nós estarmos atentos nas futuras, mas nunca tive, eventualmente, esta necessidade. Compreendo que a sociedade seja machista, muitas das vezes, sim, mas eu acredito que quem realmente faz o que tem que ser feito ao seu tempo terá o merecido. Então nunca tive efetivamente necessidade de mostrar determinadas referências para atingir determinados fins. Há características da pessoa, ou de exigência, há aqui algum conhecimento e a da outra gente se defende as determinadas posições, mas não efetivamente quer ser vista ou reconhecida por uma função. Eu acho que veio por aí e nunca tive uma necessidade desta posição, graças a Deus. Graças a Deus, é verdade. Andrea, estudos demonstram que determinadas competências associadas frequentemente a mulheres, como escuta ativa, resolução de conflitos, acabam por ajudar muito naquilo que é a gestão dos processos a nível do setor segurador. Que características a Andrea acredita que são femininas e que ajudam muito na tomada de decisão, na liderança de equipes a nível do setor? Eu acredito que os nossos princípios e valores nos diferenciam dos demais, mas claramente que existem características que impactam nos resultados. A organização, o rigor, a consistência, o sentido de servir, a confiança e a motivação, a capacidade de poder motivar quem esteja ao nosso redor. E nós mulheres, de facto, temos essa capacidade de Sim. motivar e mudar Exato, o ambiente quando realmente achamos necessário. exato, é verdade. Isso a nível de serviço, a nível pessoal, Sim. a nível familiar, nós conseguimos aí dar a volta por cima, como se diz, a mulher tem, tem força. Temos força, nós Temos conseguimos. Numa dada altura, não é, Andrea, do seu percurso, são 17 anos no setor segurador e no total 20 anos foi o que falou. 21 anos, ok. Durante esse percurso, acredito que surgiu a questão da maternidade. Certo. Como mulheres, diferente dos homens, temos essa questão da maternidade que, direta ou indiretamente, acaba por impactar aquilo que são as nossas funções a nível profissional e não só. Como foi, Andrea, conciliar a maternidade com outras responsabilidades a nível profissional? É sempre desafiante, principalmente quando somos mais de primeira viagem, não é? Mas a mulher tem a capacidade de se reinventar e nós conseguimos tudo que nós queremos. É uma questão de decisão muitas das vezes. É importante termos aqui uma rede de apoio, né, que nos auxilia, mas a pandemia também veio aqui dar-nos uma certa visão diferenciada das coisas. Hoje em dia já não é um impedimento, não é um impedimento. E tive responsáveis na altura que foram exigentes, porque havia necessidade de se dar resposta ao cliente final, mas que foi possível, foi possível.
E como é que foi para si a pausa de 3 meses, da maternidade? Foi para si um momento, de retração a nível de trabalho ou um momento de reinvenção? Foi mais um momento de reinvenção, porque a mulher vem mais forte. A mulher quando é mãe, está provado cientificamente que o cérebro da mulher muda, os sentidos mudam, ficamos muito mais apuradas, então viemos melhor, É verdade, bem mais fortes. viemos mais fortes. Bem mais forte. E realmente a maternidade muda as mulheres, a forma de olhar o mundo, a forma de ver a vida. É uma experiência única e que eu defendo que todas as mulheres, ao menos uma vez na vida, não é, deviam passar por essa experiência, porque é uma experiência realmente que molda o ser humano. Sim, Não se sai daí a mesma pessoa. é verdade. Então, é uma experiência que é válida ser vivida, obviamente respeitando as escolhas das mulheres, não é? Porque já temos muitas mulheres que optam por não ter filhos e se respeita Tudo isso. certo. É uma escolha, é uma opção, desde que a pessoa está bem, segue feliz, é o que interessa. Exato. Realmente. Andrea, pela sua experiência pós-maternidade, gestora de um lar, mãe, já sentiu alguma culpa por estar fora de casa ou estar a trabalhar em vez de estar em casa, ou o contrário? Porque há aquele sentimento: estou a trabalhar, poxa, tive que estar em casa com meu filho, a cuidar da minha família ou com o esposo, e muitas vezes estamos em casa, porque tenho tanto trabalho para fazer, podia estar lá, apoiar a equipe, já sentiu isso, já Sim, sim, acaba por ser um sentimento natural, porque sendo que naturalmente temos o sentido de servir, e por conta das responsabilidades que vamos assumindo, até mesmo com a equipa, para além da empresa e os clientes, não é? Sim, às vezes ocorre sim esse sentimento que devíamos estar em casa. Por exemplo, estamos em épocas de provas, estar ali a auxiliar os nossos pequenos, e às vezes não conseguimos, mas quando há vontade, conseguimos sempre adaptar e ver alternativas que possam servir. Claramente que ninguém tem o papel de mãe, mas a rede de apoio também impacta nos resultados. E é possível. É desafiante quando em vez, mas bem ajustado, é possível. Mas o sentimento de quando em vez surge assim. verdade, porque liderar na realidade exige um grande esforço e dedicação. E alguns sacrifícios. E alguns sacrifícios, isso é verdade. Então, muitas vezes acabamos por, de alguma forma, mesmo sem querer, sacrificar a família em detrimento do trabalho. Sim. E Fragilizamos um bocadinho. Mas também às vezes conseguimos compensar. Vamos compensando também daquilo que for possível. isso é importante. Andrea, à medida que muitas mulheres assumem funções de lideranças, também surge aqui uma reflexão em relação ao ambiente de trabalho. Se o ambiente de trabalho está preparado para receber uma mãe que é líder, porque temos aí a necessidade muitas vezes ao filho doente, à questão de se prestar atenção à família e de alguma forma acaba-se por fragilizar, pode não ser esse o termo correto, eh, o trabalho ou as atividades laborais. Será que o setor está preparado para lidar com mães que são líderes também? Sim, Antonina, a pandemia, conforme já referenciei anteriormente, a pandemia veio dar-nos aqui uma outra visão. Para além de sermos mães, hoje em dia temos que abraçar também a causa das mães atípicas, não é? Que têm crianças que têm a necessidade de ter mais atenção. Eh, eu acho que está tudo certo desde que cada um tem o seu compromisso. Com o largo leque de acessos que temos a nível de comunicação,
A mãe pode trabalhar em casa e dar atenção ao filho e conciliar os tempos. Noutras esferas, algumas entidades já nem querem ter grupos de trabalho no escritório. Os grupos podem escolher aonde querem exercer as suas funções e têm apenas 1 ou 2 dias da semana que se fazem presentes no escritório. Inclusive, isto reduz os custos administrativos a nível de papel, energia, água, entre outros bens consumíveis. Então, hoje em dia já não é uma condicionante, ah, já temos aqui, já foi provado que é possível ter-se bons resultados mesmo estando em casa. Então, o mercado está minimamente preparado. Somos um bocadinho tradicionais, não é? Angola é um bocadinho tradicional, mas é possível. Eu acho que tudo passa pelo comprometimento de cada um. É verdade. Afinal, já temos aí o teletrabalho. Exatamente. Empregadores, gostam isso, gostam isso. Isso é uma excelente ideia. Eu acho o teletrabalho ótimo. Para além de gerar maior produtividade, que já está provado, né? A pessoa não precisa se preocupar em sair de casa a correr, de preparar-se para ir ao trabalho. Muitas vezes encarar um trânsito de 2, 3 horas e podia estar a produzir no conforto da sua casa. Mas isso aplica-se, Antonina, efetivamente para pessoas comprometidas e que na qual têm mesmo que na qual apresentam mesmo resultados. Convenhamos que não é para todos. Não é para todos, nem todo mundo tem este preparo. E acaba por ser uma decisão própria também. Também é verdade. É verdade. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar, não é? Para a nossa realidade, sim. Tem que haver aí algum equilíbrio. Ainda no assunto da maternidade, Andrea, hoje nos deparamos muito com este tema ou esta questão de mulheres que estão inseridas no setor, no mercado de trabalho e pretendem ter o primeiro filho ou pretendem ter o segundo filho, mas ficam com receio de a maternidade travar o seu crescimento profissional, porque muitas vezes acreditam que tem um líder que está a olhar para si e que de alguma forma há uma expectativa de crescimento em relação a ela, e se engravidar de alguma forma, isso vai retrair a visão do líder em relação a ela, então prefere de alguma forma adiar a maternidade. Já viveu essa situação de adiar a maternidade em função do crescimento profissional? Já viveu esse dilema? Hum, para a realidade em que a gente enfrenta, é normal que a gente tenha aqui algumas dúvidas, mas eu defendo, Antonina, que não há bem maior do que a família. Então, quem tiver num processo de dúvida, eu acho que não deve ficar. Tudo tem seu tempo de acontecer e nós somos mães, somos mulheres e temos o nosso tempo de reproduzir. Temos limite de reproduzir e o trabalho não tem limite. Então eu acho que a prioridade é a família, a prioridade é ser mãe. Que quem sabe onde quer chegar não é a maternidade que vai criar condicionantes, salvo se tiver temas especiais. Mas daí, hoje em dia já é possível ter redes de apoio, ter auxílio. Então, que não fiquem com esta dúvida. Família é família e o amor do filho é como se fosse o carregar de energias. Então, não deve ser uma dúvida. Não deve. Toda mulher que deseja ser mãe, que seja mãe e que faça e constitua a sua família. É verdade, André, é verdade. Belas palavras. Por acaso, foram mesmo até o fundo do meu coração, por acaso, belas palavras. E que as mulheres que estão hoje a nos ouvir, que estão com essa dúvida, não é? Tenham desaparecido as dúvidas com o que a Andrea falou aqui, porque é uma dúvida muito recorrente e muitas mulheres deixam passar o tempo e depois vivem o arrependimento de não conseguirem ser mães. Então, é importante que se faça essa reflexão, porque muitas mulheres acabam por trocar eh, a vida, não é? De ser mãe, a maternidade, por, pela profissão, por funções de liderança, e que no final do dia
para algumas não vale a pena porque tinham mesmo o sonho de serem mães, não? Para quem optou por não ser mãe, ok, se respeita, mas para quem queria e adiou, eu penso que depois fica numa posição muito difícil. Certo? Para mulheres, agora vamos falar de liderança, vamos continuar a falar de liderança. Para mulheres líderes, existe um mito, não sei se é propriamente um mito, a Andrea também vai aqui nos esclarecer e vai nos ajudar a, a ver isto, de que, e ouve-se muito, mulheres poderosas não gostam de ter marido. Ouve-se muito de que mulheres profissionalmente estáveis, mulheres com estabilidade financeira, mulheres bem-sucedidas a nível da carreira profissional, têm dificuldade em estabelecer relacionamentos estáveis ou, para a nossa realidade, em ter marido. Daí vem a frase: mulheres poderosas não gostam de ter marido. O que é que acha disso, Andrea? Ah, nos dias que se correm, nós temos que respeitar as opiniões das pessoas, mas eu não defendo esta posição. Eu acho que as coisas na Terra foram bem concebidas, as mulheres foram concebidas para serem auxiliadoras dos homens e os homens igualmente para estarem, para constituírem família e terem as suas mulheres. Então eu defendo que as mulheres devem sim ter uma família, devem sim ter um companheiro, até porque muitas das vezes eles conseguem ter uma posição mais equilibrada, num sentido em que nos conseguem auxiliar até mesmo para exercer determinadas funções. Então eu não defendo a posição de que as mulheres líderes ou independentes financeiramente não gostam de ter marido. Isso não é verdade. Às vezes os homens não têm a robustez emocional para aguentar o grau de exigência que aquela mulher líder deve ter. Por exemplo, muitas das vezes nós temos que ter representatividades eh, profissionais fora do território nacional. Há necessidade de se viajar. O marido eh, eh, entendido na matéria, que compreende, vai ser auxílio, até mesmo para dar apoio à rede que estiver em casa para olhar para os meninos. Se não tiveres, mais pesado fica. Eu acho que a vida é mais leve a dois. Então não defendo esta posição que mulheres líderes ou mulheres independentes tenham que ser sozinhas ou estão sozinhas ou não gostam de ter companheiro. Eu acredito que isto não seja verdade. O mundo é muito mais leve quando se caminha a dois. É verdade, é verdade. Mas, André, olhando para essa perspectiva que trouxe, de que existem muitos maridos ou companheiros que se calhar não percebam a força da mulher que têm ao lado, nós gostaríamos de perceber aqui, será que a sociedade em si não está preparada ainda para a mulher que é líder, para a mulher que é forte, que muitas vezes tem que tomar dianteira nas coisas? Será que estamos perante um problema estrutural? Hum, pode ser, Antonina, pode ser que tenhamos aqui alguns vetores que precisam ser melhorados, eh, mas não devemos levar para essa perspectiva. Se nós estamos a liderar equipas, como é que nós vamos conseguir liderar a equipa de casa? Eu acho que é uma questão de negociação, de saber pôr as coisas o mais claras possíveis e às vezes até ter a capacidade de pedir ajuda ao parceiro. Faz diferença. E o parceiro pode ser o profissional ou o parceiro pessoal. No setor profissional, por exemplo, se de alguma forma tu estás a sentir sobrecarregada, não é de mau tom pedir ajuda. Colega, preciso de ajuda. Infelizmente, às vezes as pessoas podem associar isso à fraqueza, mas eu associo isso à confiança. Então, também não defendo muito isto. Eu acho que as pessoas fazem diferença e nós sem as pessoas não conseguimos viver. Claramente pode haver aí alguns ruídos, não é? Mas tudo tem a ver com aquilo onde nós queremos chegar. Onde nós queremos chegar
vamos conseguir contornar as coisas menos boas que eventualmente possam ocorrer durante o nosso percurso. Eh, é como tudo. Agora vamos entrar num outro tema ou num outro assunto que são os obstáculos. Todas as carreiras são feitas de desafios também. Os desafios acabam por nos moldar e por fazerem de nós aquilo que somos. Porque nem tudo que acontece a nível da carreira é bom, é agradável de se viver e no momento se calhar não percebemos porque é que estamos a viver determinadas situações, mas elas acabam por nos treinar e tornar-nos pessoas melhores, não é? Acabam por nos lapidar de alguma forma. O que é que foi, Andrea, mais desafiador na sua carreira profissional? Na verdade, o que é mesmo desafiante, é trabalhar com pessoas. As pessoas são distintas, as pessoas são diferentes, têm princípios diferentes, têm ideais diferentes, mas ter a capacidade de adaptar-se e de tentar perceber os pontos fortes, de cada pessoa, acho que faz diferença. Quanto aos obstáculos, Antonina, durante o percurso de trabalho, como disse inicialmente, também não foram só coisas boas. E nós não sabemos tudo. E quando nós não sabemos, temos uma determinada resistência natural. Eh, o que nos diferencia é quando a gente abraça o projeto e diz, eu não sei, mas eu vou tentar. Se conseguir, tudo bem. Se não, tentar quantas vezes forem necessárias para a gente atingir um objetivo. Também temos pessoas que não nos facilitam o percurso e que às vezes até têm algum contorno, né, menos bom. O que é que a gente como é que a gente deve pensar? Que eu não quero ser como esta pessoa. Quando eu amanhã tiver com aquela pessoa, eu quero ser a pessoa que auxilie, não a pessoa que dificulta. Então, reitero em dizer que muita coisa na nossa vida profissional passa por onde eu quero chegar. Porque se nós ficamos apegados ah, às dificuldades ou aos desafios, nós vamos ter mais dificuldade em caminhar. Eu acho que nós temos que pegar nas dificuldades, perceber qual é a fraqueza e qual é o ponto forte daquele desafio e continuar. Não vamos aprender tudo no percurso, mas de certeza que vamos levar o melhor. Ou decidimos escolher o melhor dos desafios. Mais do que cargos, funções, nós somos lembrados por aquilo que somos, por aquilo que fazemos, pelo impacto que causamos na vida das pessoas. Como é que a Andrea gostaria de ser lembrada no setor? Como uma pessoa que pode auxiliar o cliente interno e o cliente externo, dentro da inovação, da organização, do compromisso, comprometimento, do rigor. E para mim, todas estas extensões passam por um sentido de servir. Servir, servir e sempre. Isso. E para terminar, estamos mesmo já no fim, estamos mesmo já na nossa reta final. Existem no nosso mercado e nós vimos muitos jovens, muitas jovens com sede de vencer, sede de entrar para o mercado, com muitas ambições, vontade de aprender, vontade de buscar conhecimento. Que conselho a Andrea deixaria para a jovem que hoje entra para o setor segurador com a ambição de atingir cargos de liderança? O que é que diria a essa jovem? Eu defendo que existe diferença em formação, instrução e capacitação. Então, todo jovem que tem as suas ambições pessoais e profissionais deve se capacitar e deve ter um sentido de servir, porque eu acho que isto é que nos diferencia como pessoas. Dentro das competências técnicas e comportamentais, o nosso comportamento, aquilo que a gente entrega como pessoa, é que nos diferencia e nos capacita, a gente querendo ou não. Então,
capacitem-se, formem-se, instruam-se, que isso faz diferença. Toda a diferença, né? Diz o ditado: saber não ocupa lugar, mas nos dá significativamente maior destaque, com certeza. E é a única coisa que na realidade levamos conosco. Onde quer que formos, o nosso saber estará conosco. Exato. Andrea, muito obrigada por essa conversa esclarecedora, leve. E eu acredito que ajudou a muitas jovens, muitas mulheres que estão lá em casa, que têm dúvidas sobre a maternidade, que têm dúvidas sobre liderança. Eu acredito que ajudou muito e, como se diz, a prática faz o monge, e acredito que os anos todos que têm de casa fizeram de si aquilo que é hoje. Muito obrigada, Andrea, por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço pelo convite e estamos juntos. Pessoal, muito obrigada por terem nos acompanhado até agora. Não se esqueçam de subscrever ao canal, dar o like e continuarem a nos acompanhar para maiores aprendizados, para conversas mais leves como esta. Continuem a nos acompanhar, nos sigam e não nos esqueçamos que o conhecimento é a nossa maior cobertura.